colocar a gravar aqui no Zoom e acabei por chegar ao final da sessão e não estava gravado. E não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é, de facto, conseguir que eu esteja presente em dois sítios, aqui no Zoom e aqui também no Facebook. Ahm, o que eu quero aqui também fazer com estas sessões é trazer-vos mais consciência, trazer-vos a noção, a clareza que nós já reunimos tudo dentro de nós. Nós só precisamos ativar tudo que nós trazemos, porque nós somos seres divinos, somos pessoas, hum, somos mesmo uma obra-prima. Só que quando nós viemos aqui à Terra, quando nós reencarnamos, esquecemos-nos. Também é essa a intenção, é que nós nos esqueçamos, hum, do que nós, ahm, do que nós viemos aqui fazer, porque nós temos um propósito, temos algo a cumprir aqui nesta vida, e então faz todo sentido que não nos recordemos das vidas passadas e das almas puras e do ser iluminado que nós somos. E então nós propomos-nos a viver uma experiência humana, propomos-nos a vivenciar e enriquecermos a nossa alma com o que viemos aqui fazer. Então, a semana passada eu propus-vos aqui fazermos o seguinte: eu propus que fizéssemos a análise da nossa vida, porque sem fazermos uma análise, sem saber como é que nós estamos, nós não conseguimos traçar um plano e saber o que é que nós vamos fazer. Porque grande parte das pessoas e a dificuldade com a falta de atingir um objetivo, de serem pessoas realizadas, é que grande parte das pessoas, além de não analisar a própria vida, também não sabe para onde é que há de ir. Então qualquer destino serve. Então o que eu vos quero que vocês façam com a vossa vida é a mesma coisa que se vocês pegassem hoje numa empresa. Nós, se pegássemos hoje numa empresa, por muito que tu não saibas nada sobre a empresa, porque isto também é importante nós falarmos, não é? Nem sei para qual câmara e de falar, sei para ali, para aqui, pronto. E então é o seguinte, vou falar assim em frente, que assim acho que fico nas duas. E então, o que nós devemos fazer quando nos é dada uma empresa, por muito que nós não saibamos nada sobre a área empresarial, é saber como é que aquela empresa está. Ela está, quer seja a nível dos funcionários que nós temos, quantas pessoas são, se estão satisfeitas, se não estão. Parte financeira, que é muito importante, não é? A saúde da empresa, não é? De certa forma, é muito importante nós sabermos, além de outras questões, que agora não interessa falar porque não é essa a questão, mas falando de uma forma mais simples, sem entrar em muitos detalhes, e depois virem-me dizer que me esqueci de abordar aqui uma outra área, então o que eu quero dizer-vos é o seguinte: se nós começarmos por analisar a nossa empresa, barra a nossa vida, nós temos uma maior facilidade em tomar decisões e em agirmos, porque nós temos que agir na nossa vida. E muitas pessoas têm plena consciência do que é que já não funciona na nossa vida, mas independentemente de sabermos o que é que funciona ou que deixa de funcionar, continuamos a procrastinar e não tomamos qualquer tipo de atitude, não tomamos qualquer tipo de decisão e mantemos-nos sempre na mesma situação e continuamos a criticar tudo e todos menos a nós, colocando-nos a nós numa posição de vítima, de coitadinhas, e o outro é que tem as costas largas sempre, porque ele não muda, porque ela não muda, porque o chefe é isto, porque o marido é aquilo, porque a sogra é A, porque a sogra é B, e, e acabamos por não sentir qualquer diferença na nossa vida, nada muda. E a tua vida só vai mudar quando tu decidires passar-se. Primeiro tens de sair da tua zona de conforto. Tens de enfrentar o medo. E o medo, o que é que é? O medo é simplesmente é uma emoção que tu sentes quando desconheces quando vais vivenciar uma situação nova. O medo é algo que se vai passar no futuro. E muitas vezes o medo é criado pela nossa própria mente. Porque a nossa mente mente-nos e a nossa mente tenta proteger-nos sempre. A nossa mente, a única coisa que ela quer é que tu sobrevivas, ok?
Por isso é que tu sabes que se chegares ali a uma ponte e aquilo for muito alto, tu mal vês aquela altura, tu vais dizer: Meu Deus, não vou chegar aqui, tenho medo de cair, não é? E é bom sentir esse medo, porque tu passas a ter uma noção do perigo. Agora, quando tens alguns medos que te paralisam e não te deixam seguir em frente, isso sim é negativo e não te permite avançar e não te permite ter os resultados que tu queres. E eu falo-te disto porque eu luto contra isto diariamente também. Eu também sou uma pessoa, sou um ser humano e, independentemente de eu avançar com os meus medos, há sempre novos medos a enfrentar. Sempre novos medos. Diariamente há sempre novos medos a enfrentar. Nós, por muito que nós estejamos diariamente a crescer e a passar para um próximo nível, cada nível tem os seus próprios desafios. Agora, o que tu tens de fazer é passar sempre e encarar esses medos para um outro nível. E o outro nível chama-se a coragem. Porque grande parte das pessoas chega à parte do medo e o que é que acontece? Vou inventar aqui agora uma história. Imaginem, por exemplo, que vocês estão fartos de estar a trabalhar naquela empresa. Então começam a enviar imensos currículos, ok? Vocês enviam imensos currículos. E vocês sempre tiveram uma grande facilidade, apesar de não gostarem da empresa onde estão, em fazer a vossa gestão do horário, do tempo, de tudo. Mas no dia em que vocês marcam uma entrevista, para outro emprego e vocês deveriam ir à outra empresa, o vosso chefe nesse dia pede-vos, para vocês, fazerem uma tarefa, fazer alguma coisa. Nesse dia ele pede-vos para vocês, por exemplo, irem às finanças tratar de uma documentação. E vocês não vão poder ir às finanças porque marcaram, naquele período, vocês marcaram uma entrevista. Tinham dito qualquer coisa, sei lá, que iam ao médico, não sei. Mas imaginemos que vocês poderiam sair informando só simplesmente que iam tratar de um assunto pessoal e que iam ter que sair. O que é que vocês pensam logo? Este emprego não é para mim, não tenho que ir para aquela entrevista, não é? O que é que nós pensamos? Isto são sinais, que aquele emprego de certeza que ainda é pior que este, e é por isso que vamos logo aqui o nome até de Deus. É Deus que me está a dar um sinal para eu não ir, não é? E se calhar vocês até fazem o seguinte, pensam, não é? Porque eu, por exemplo, tenho sempre um desafio muito grande que eu tenho vindo a traçar desde o ano passado é aprender a dizer não. E, e eu, numa situação destas, sou sincera, ia tentar ir às finanças e ia tentar fazer a entrevista. Eu, ok? Eu. E no meio desta correria toda, o que é que possivelmente poderia acontecer? Ia-se furar um pneu, ia apanhar um acidente para apanhar imenso trânsito. Então, o que é que eu ia pensar? Não é mesmo para mim este emprego, não é? E grande parte das pessoas é isto que faz. Porque é que nós pensamos? Este emprego não é para mim. Então, eu vou manter-me onde? Na camadinha do medo. E vou voltar para onde? Para aquela outra camadinha, que é a camadinha da proteção, e fico ali no meu campo de segurança, à espera que algo mude, e vou dizer, vou esperar mais um tempo, porque já vi que isto não é para mim, não é? E ficamos ali. Acabamos por ligar à pessoa, olha, apanhei um acidente, tive um furo, não vou conseguir estar presente na entrevista, ou reagendamos, ou então se não houver hipótese, olha, tenho muita pena, mas não vai ser possível, não é? Então acabamos por perder ali uma oportunidade. E caso a outra pessoa então reagende, não é? Porque até pode ter gostado de nós, temos uma segunda oportunidade. E esperemos que nesta segunda oportunidade não aconteça nenhum imprevisto, ok? E nós consigamos então aqui fazer o seguinte: estar presentes na entrevista. E aqui nós estamos a tomar uma decisão de quê? De estar presentes. E quando tu tomas uma decisão, tudo, mas tudo vai direcionar-se a teu favor. Porque dentro da direção tu vais tomar uma ação. Porque quando eu decido uma coisa, eu vou ter que agir, não é? Eu vou ter que agir. Eu vou ter que arranjar aqui forma depois de eu posicionar isto, de ficar as duas câmaras no mesmo lado. Porque como está ligeiramente mais baixo, eu estou sempre a falar mais alto, não é? Assim. Yeah, é isso mesmo. Ok.
Vou ter que pôr as duas câmaras bem ao lado uma da outra. Ahm, e só quando nós tomamos estas decisões é que a nossa vida começa a ter resultados diferentes. E a minha proposta para ti, para aquilo que vamos fazer agora, e agora sim vamos começar a entrar a sério, e vamos começar a trabalhar, que eu preparei aqui um guião para nós trabalharmos, e neste guião que eu preparei, este guião permite-nos, seguirmos e vai-te ajudar também para tu criares aqui o, e para teres aqui a possibilidade também, para teres aqui a possibilidade de conseguires construir o teu plano, analisando as áreas que necessitam mais da tua atenção e ao mesmo tempo, também as áreas que tu queres que se destaquem até ao final do ano. Uma coisa que eu quero muito aqui também, a maior parte das pessoas foca-se só em trazer dinheiro, em trazer dinheiro, em trazer dinheiro. O dinheiro é uma energia. E o dinheiro é uma consequência da forma como nós nos sentimos interiormente e como a nossa vida está. Então, tens que olhar à tua volta. Olha como está o teu carro, se ele está limpo, se está arrumado, ok? Se ele está todo bagunçado. Como é que está a tua casa? Se a tua casa está limpa, se ela está arrumada, se ela está ao teu gosto. É muito importante tu verificar essas coisas, porque tudo isso que estas duas coisas, são duas coisas muito simples, que é a nossa casa e o nosso carro. Mas quando estas duas coisas não estão minimamente nem limpas nem arrumadas, é porque aí dentro também está uma grande bagunça. E começa sempre tudo de dentro para fora. Mas se começares por organizar os roupeiros, a sapateira, a garagem e o teu carro, acredita que muitos movimentos vão começar a fluir de uma outra forma na tua vida, ok? De uma outra forma, as coisas vão começar a fluir. Uma casa arrumada, um carro limpo e arrumado, as coisas começam a fluir de uma outra forma. Está bem? Semana passada fizemos o raio-x da vida. O raio-x da vida. Ok, fizemos aqui o raio-x da vida. E fizemos então aqui a nossa análise, de 0 a 10, em que 0 era nada e 10 era muito. E fazendo então este exercício que eu vos pedi para vocês que fizessem com consciência. Então hoje o que eu vos vou pedir é para nós traçarmos então um plano de ação para os meses que seguem, de junho até ao final de dezembro de 2026. E, e hoje não vamos apenas olhar para aquilo que dói, vamos também olhar e vamos começar a decidir para aquilo que nós queremos construir. Porque eu não quero vir para aqui falar só de dor. A dor existe, faz parte. E na vida nós temos o lado sombra e o lado luz, não é? Nós temos sempre esta dualidade e ela vai sempre existir. A importância da inteligência emocional aqui é mesmo para isto, é para nós termos a capacidade de saber gerir os momentos de mais sombra. É simplesmente para isso. Então vamos começar aqui a responder. E a primeira pergunta que eu vos quero aqui, e as perguntas que vão direcionadas para as áreas que precisam, ok? E eu isto vou fazer também com vocês, porque assim ahm, também consigo perceber de que forma é que nós, aqui a gestão do tempo, ok? Quem tiver depois no grupo estas informações e este PDF também é passado, quem está aqui no Facebook não tem acesso, ok? Então, vamos olhar com muita atenção para o raio-x da vida. Quem não teve na aula da semana passada, aconselho-vos a vocês verem a minha live no Facebook da terça-feira passada, está bem? Em que nós fizemos esta avaliação, em que eu mostrei para quem quiser ter acesso a estas ferramentas. Eu depois vou deixar aqui um link com
o acesso ao grupo VIP e vocês só têm que clicar e entrar, tá bem? É gratuito, não vão pagar nada por isso estejam à vontade para depois clicarem aqui, tá bem? Então vamos lá. O que é que está verdadeiramente a faltar nesta área da minha vida? Em termos das pontuações mais baixas, o que é que está a faltar nesta área da minha vida? Ok? Sejam muito objetivas, por favor. Ok. Eh, ok, aqui. Qual é a decisão que podemos tomar hoje para começar a transformar esta área? Ok? É super importante esta pergunta, porque já estamos a passar à fase da decisão. Que decisão posso tomar hoje para começar a transformar esta área? O que é que nós vamos fazer? Se vocês tiverem muitas áreas que tenham menos de 4, pelo menos, ok? Selecionem-nas. E o que é que podem começar a fazer, pelo menos, ok? Em duas delas. Está bem? Pronto. Ok? A próxima questão. Qual será a minha primeira ação concreta que vou tomar nos próximos dias? Esta é muito idêntica à anterior, está bem? Ah, no meu caso, é praticamente a mesma questão, ok? Agora vamos pegar aqui, vamos passar. Vamos escolher 6 áreas, porque nós não podemos, ok? Nós não podemos ter. ah, Tenho aqui um papelzinho que eu queria escrever isto. Nós não podemos pegar em. Desculpem. Em muitas áreas ao mesmo tempo, não nos vai valer de nada, ok? Então, nós vamos olhar para o nosso mapa da semana passada e vamos escolher 6 áreas, ok? Que nós queremos trabalhar e que merecem muito a nossa atenção, ok? Eu vou, por exemplo, colocar aqui a minha saúde, e quando falamos de saúde física e emocional, e aqui podemos colocar a parte do exercício, como é que nós cuidamos da nossa mente, das nossas emoções, tá bem? Servir o outro. Estamos a escolher as áreas, tá bem? Vocês escolham as vossas 6 áreas. Para quem não esteve aqui a semana passada, eu vou dizer as áreas todas, está bem? A primeira é a família, a segunda, amigos e relacionamentos, terceira, saúde física e emocional, quarta, profissional, a quinta, finanças, a sexta, investimentos, a sétima, servir o outro, oito, espiritualidade, nove, legado, 10, planos para o futuro. 11, ambiente e organização. Isto tem a ver como está a nossa casa e o espaço que nós nos movimentamos, está bem? E o 12, que é a qualidade de vida, está bem? Ou seja, a qualidade de vida que nós conseguimos ter. Então, vamos lá ver quais são as áreas que nós queremos mexer mais aqui, que nós queremos trabalhar. Duas, quatro, cinco. Meu Deus. Ok, então vamos lá. Vamos lá trabalhar aqui isto, está bem?
Por aqui. Vamos lá. O que é que vocês precisam de mudar para ir para o próximo nível? Bem, este aqui, isto aqui é tão, mas tão importante que até me cheguei aqui à frente, está bem? Eu gravei um Reels aqui há muito tempo atrás, em que dei um exemplo sobre o quanto é importante o ambiente onde nós estamos inseridos, não é? Aqui ouve-se passarinhos, ouve-se galos, ouve-se tudo. Galos ou galinhas, eu não sei ver a diferença, está bem? Ok, vamos lá. Não é sobre animais aqui, este direto. Então, nós necessitamos, primeiro, nós temos que ter um bom ambiente, nós temos de nos relacionar com pessoas que nos levem sempre a um nível acima, pessoas que nos acrescentem, ok? Relacionamentos sinceros. Como é que eu consigo ir para um grupo desses? Quando eu passo a fazer parte de grupos de networking, mas não fugindo àquilo que eu vos ia explicar, e vou-vos dar aqui dois exemplos. Um que ouvi ontem e vou contar-vos o outro. O outro sobre o ambiente, porque a grande parte das pessoas diz: como é que eu sou a média das cinco pessoas? Isso não faz nenhum sentido. Mas desde que eu ouvi este exemplo, consegui perceber de uma forma super clara, porque é que se nós tivermos pessoas, basta existir uma pessoa que não pense como as outras quatro para influenciar todo o grupo. Porque em todas as relações nós vamos sempre na velocidade do mais lento. Não há hipótese, ok? Nós vamos sempre na velocidade do mais lento. Ninguém venha cá dizer que o outro vai numa velocidade mais rápida e que puxa o outro. Não, porque se vocês forem puxar o outro, vocês nunca vão na vossa velocidade. Vão sempre diminuir. Eu até posso ir a 100, mas se eu tiver que puxar alguém, eu não consigo ir a 100. A não ser que vá durante alguns segundos, alguns minutos, mas vou chegar a uma altura que vou estar tão exausta que eu vou abrandar. E o mesmo se passa quando nós estamos em grupo, ok? O mesmo se passa quando nós estamos em grupo. Então é o seguinte: se vocês tiverem quatro amigos que têm todos carros de alta cilindrada, que têm mais de 600 cavalos todos, e um deles tem um carro com 150 cavalos, se eles forem todos de férias, vão ter de ir à velocidade do outro que tem um carro de 150 cavalos. Não há hipótese, porque o de 150 não consegue acompanhar a velocidade dos outros que têm carros mais potentes. É ou não é verdade? Então, o mesmo se passa quando vocês, por muito que vocês façam parte de grandes grupos, por muito que vocês façam mentorias, por muito que vocês façam cursos, se vocês se permitirem ser influenciados por pessoas que decidiram não crescer, e está tudo bem, porque há pessoas que não têm minimamente interesse em expandir, em crescer, e está tudo certo, ok? Porque ninguém, nem toda a gente tem esta vontade de crescer, porque é cultural, mas existe uma diferença muito grande em ser ambicioso e ser ganancioso. A ambição é uma pessoa que está completamente desconfortável com a vida que tem e sonha ter mais. E a ganância são pessoas que não olham por meios, a meios para atingir os seus fins, independentemente de prejudicarem outras pessoas no meio do percurso. E a ambição não. É uma pessoa que de facto quer uma vida melhor e que acha que merece melhor e faz tudo por isso, mas de uma forma correta e consciente. Está bem? Agora, dando-vos aqui um exemplo, como é que vocês passam para outro nível? E ontem estava a ouvir um vídeo muito curto que me apareceu. Quer dizer, não sei se ele era curto ou não, mas a parte que eu apanhei, porque não vi mais, era do Flávio Augusto, alguém que eu gosto muito. Ele tem é um género de um podcast, com alguns empresários do Brasil. E aquilo, posso-vos dizer, há mentorias que ficam muito aquém daquele podcast e vocês podem ver, podem seguir no YouTube. E em que ele ontem dizia que muito mais do que as pessoas pagarem 1 milhão, neste caso eu estava-se a referir a 1 milhão de reais por uma mentoria com ele, o que as pessoas acessam quando vão para aquela mentoria é muito mais do que eles pagam por 1 milhão do conhecimento que eles vão adquirir.
Porquê? Porque tu passas a fazer parte de um grupo de pessoas que jamais terias acesso se não tivesses dentro daquela mentoria. E com aquelas pessoas, tu vais para um nível tal que acabas por ter acesso a negócios de milhões, de bilhões, não é? E já deixam de serem reais para passarem a serem dólares. Então, quando muitas vezes as pessoas vão comprar uma mentoria e às vezes estão a pensar se vão gastar ou vão investir, não é? Porque uma pessoa que já paga 1 milhão, por uma mentoria, quer mesmo ir para um próximo nível, quer que o negócio dela vá mesmo para outro nível. E estamos a falar de uma mentoria que pode ser de um fim de semana ou de um almoço, como ele diz, não é? E isto para vos explicar o quanto é importante nós termos um bom núcleo, ou seja, pessoas com quem nós nos relacionamos. Porque quando nós passamos a fazer parte destas comunidades, nós crescemos. Crescemos porque nós vamos ao ritmo das outras pessoas. Começamos todos a andar num ritmo diferente. Então, pessoas, os locais mudam, as nossas ações mudam, não é? Então já temos pessoas diferentes, locais diferentes, ações diferentes que levam a ter resultados totalmente diferentes, ok? Então, a partir de hoje, tens de começar a pensar em ter aqui uma ação diferente e eu convido-te a entrar no meu grupo VIP. No meu grupo VIP, onde estão ali mulheres conscientes, mulheres que querem fazer mais, mulheres que querem ir além daquilo que já são e do que já fizeram, que já construíram hoje e que querem ir para um próximo nível, ok? Então vamos lá. Olhando aqui para o nosso gráfico, o que é que está bem e o que é que merece ser mantido, ok? O que é que ele merece ser mantido? De qualquer das formas, o que é que nós precisamos de mudar para ir para o próximo nível? Estas perguntas vão se repetir para todas estas 6 áreas que nós colocamos aqui, ok? Em todas estas áreas, estas 6 áreas que eu pedi para vocês mapearem, que merecem a nossa atenção, e não só as que merecem a nossa atenção, porque vocês podem ter duas ou três, não é? Eu tenho assim, nota baixinha, tenho três, ok? E depois coloquei mais três que eu quero trabalhar até ao final do ano, que são estas 6 áreas. Nestas 6 áreas, o que é que nós vamos fazer? As perguntas são: o que é que está bem, o que é que merece ser mantido? O que é que preciso mudar para ir para o próximo nível? E qual é a ação que eu vou fazer para que isso aconteça? Hoje, a ação que eu vou fazer hoje, não é daqui a um mês, não é? A ação que eu vou fazer hoje, está bem? Agora, uma coisa que eu quero que vocês façam, e isto não vai ser aqui na live, mas é algo que eu quero que vocês façam, se tiverem a oportunidade. Eu vou repetir aqui devagarinho para vocês conseguirem, tá bem? Eu quero que vocês, depois com uma música muito suave, com uma música muito tranquila, ahm, eu gostava tanto de ter feito esta. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o mar. Estou com a porta aberta e hoje consegue-se ouvir o barulho do mar. E está assim maravilhoso. E era ótimo para fazermos isto, mas eu quero que vocês façam com o som do mar, com uma música que vocês gostem, mas eu quero que vocês se visualizem no dia 31 de dezembro de 2026, ok? Dia 31 de dezembro de 2026. E quero que vocês olhem para estes 6 meses que estão aqui, que é junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Não são 7, não é? Vão ser 6. São 7
porque estamos a contar o junho, mas no fundo são 6 meses. Quero que vocês olhem, que se vejam no dia 31 de dezembro, que olhem para trás e que se sintam orgulhosas daquilo que vocês construíram, ou seja, daquilo que vocês vão decidir hoje fazer, ok? Então eu quero que vocês olhem para o vosso percurso e que vejam se tomaram a decisão de deixar o vosso emprego, se vão empreender, decidiram ter mais um filho, decidiram comprar uma casa, decidiram juntamente com o vosso marido, vocês sentam-se hoje à noite com o vosso marido e dizem: Olha, nós nunca fizemos, mas hoje vamos sentar-nos aqui, vamos olhar para as nossas finanças. Há muito tempo que eu quero trocar o carro, há muito tempo que eu acho que nós merecemos uma casa melhor. Olha, temos aquele dinheiro ali guardado. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar e vamos investir este dinheiro. Estamos a guardar este dinheiro, vamos investir este dinheiro. Olha, vamos procurar uma casa para comprarmos, para investir numa zona balnear, onde podemos ter a casa alugada. Hoje em dia, Portugal praticamente inteiro, o país inteiro recebe o ano inteiro turistas, de norte a sul do país, nas ilhas. Sentem-se com o vosso parceiro e façam o vosso plano. Imaginem-se, ok? Imaginem-se no dia 31 de dezembro e sintam-se gratas, orgulhosas por aquilo que vocês conseguiram conquistar e realizar, ok? E mais que isso, o que é que vocês transformaram em vocês? Porque para nós conseguirmos estas realizações, para nós conseguirmos atingir estes objetivos, nós também temos que nos transformar neste percurso, não é? Nós temos que nos transformar neste percurso. E como nós temos que nos transformar neste percurso? A pessoa que vocês vão ser no dia 31 de dezembro não são a pessoa que estão aqui hoje, certo? Então, agradeçam. Como se escrevam essa carta como se estivessem super gratas, super orgulhosas do que vocês conquistaram, como tudo aquilo que vocês querem. Não é a dizerem eu gostava, não. Eu sou grata pelo meu carro novo, eu sou grata por ter visitado, termos feito uma viagem de sonho, eu e a minha família, sei lá. Agora não estou a lembrar o nome. Ia dizer à Disney, mas não era em Paris, é mesmo verdadeira nos States. Não me estou a lembrar o nome, ok? Mas vocês sabem. E sei lá, quem diz esse pode ser a outro país qualquer, à Suíça, à Itália, à Espanha, não interessa, ok? O que interessa é a forma que vocês escrevem. Grata, orgulhosa de mim por ter conseguido mudar de emprego, por ter tido a coragem de mudar de emprego, por ter tido a coragem de mudar de país. É isto que eu quero que vocês façam. E, e muito mais importante, quem é que vocês se tornaram ao longo destes 6 meses, ok? É isto que eu quero que vocês façam. Porque a vida transforma-se quando nós tomamos decisões. E quando estas decisões se começam a alinhar com aquilo que nós já sentimos, com aquilo que o nosso coração já sabe. Tudo se alinha quando nós nos alinhamos com a nossa essência, quando nós nos alinhamos com aquilo que nós sentimos, tudo faz parte. Então, não se esqueçam. Vão enumerar, então, primeiro, fazendo aqui um resumo da nossa live, da nossa aula de hoje, é enumerarem, então, as áreas, pelo menos 3 a 4 áreas que vocês têm que olhar para aqui e têm que ver quais são as áreas que têm uma nota inferior a 4, ok? E vão colocá-las bem à vossa frente e vão ver essas, vocês têm mesmo que olhar para essas, ok? E depois vão escolher 6 áreas que vocês vão se dedicar até ao final do ano
e para cada uma delas vão responder a cada uma destas perguntas. O que é que está bem, merece ser mantido? O que é que vocês precisam de mudar para ir para um próximo nível? E que ação concreta vão assumir hoje, a partir de hoje, ok? E para finalizar, vão escrever então esta carta no dia 31 de dezembro de 2026 a agradecer por aquilo que vocês conquistaram, ok? Depois de escreverem esta carta, a única coisa que têm que fazer, depois de terem escrito esta carta, é queimam a carta, ok? Queimam a carta, simplesmente, e, eh, e depois deitam fora. Tá bem? Podem deitar no vosso lixo, não há problema algum. Não deitem os papéis quentes, não incendeiem o vosso lixo, nem nada disso. Tenham muita atenção. Deixem os papéis ficar bem frios, está bem? Para vocês terem essa possibilidade, ok? E desculpem que estou a ver aqui uma abelha ali do lado de fora e eu tenho a porta aberta, quero tudo menos que ela entre aqui para dentro de casa. Muito bem. Ahm, Vou deixar então aqui o link do grupo VIP para vocês terem a possibilidade de entrar. É totalmente gratuito. É um grupo dedicado completamente a mulheres, um grupo dedicado a mulheres que fazem de tudo para sermos maravilhosas, extraordinárias. Aliás, um dia destes eu vou fazer aqui uma live sobre isso, sobre este tema, porque no fundo é sobre isto que eu falo sempre, que falam muito sobre a liberdade da mulher. Somos muito livres, podemos votar, podemos fazer mil e uma coisas, e é verdade, podemos fazer, mas até que ponto somos verdadeiramente livres? E ainda ontem falava sobre isto, porque uma colega da área também, ela mora no Algarve e ela escreveu um texto tão bonito sobre as dores que nós mulheres sentimos, o quanto nós nos anulamos, o quanto nós vivemos em função de tudo menos de nós próprias, das nossas vontades, da casa, do marido, dos filhos, de tudo, da família, da mãe, do pai, do avô, da sogra, do sogro, vivemos em função de toda a gente, menos de nós próprias. Só quando o nosso corpo adoece, só quando o nosso corpo adoece, é que nós paramos um pouco. Desculpa, tentaram me ligar. Só quando nós adoecemos é que nos apercebemos, precisamos olhar para nós. Porque até aí continuamos. É que isto é duro, mas é verdade. Continuamos a diminuir-nos para caber no lugar do outro. A diminuir para caber no lugar do outro. Então eu quero convidar-te, a estar atenta aqui, porque em breve eu venho aqui falar muito sobre isto, sobre esta liberdade que dizem que nós mulheres temos, mas que afinal não temos liberdade nenhuma. Ok? Um grande beijinho e amanhã, às 13 horas, vamos estar aqui novamente, está bem? Para darmos continuidade a estas nossas sessões. Um grande beijinho e uma boa quarta-feira.